Boa noite, Brasil. Boa noite, estado de Rondônia. Sou Bosco Siqueira e esse é seu canal Brasil para os Brasileiros. Ainda na série Previdência, falta mais duas para concluir essa série. Essa é a antepenúltima. O tema de hoje ainda é as dívidas, não do Estado propriamente dito, mas a dívida da Casa de Lei. A Casa de Lei também, o órgão que fiscaliza todas as ações do Executivo, deveria fiscalizar também as suas próprias ações. Ela gerou uma dívida de mais de 37 milhões, segundo a ata de 2016. Conseguiu pagar boa parte dela, mas deixou o resíduo. E esse resíduo precisava ser calculado. Aliás, tanto a Casa de Lei quanto o Executivo, eles só se preocupavam com a Previdência quando havia uma pressão do governo federal, que por sua vez estava sofrendo pressão do governo internacional para conter os gastos e, consequentemente, sobrar dinheiro para pagamentos dos juros da dívida externa. E nessa seara, a Casa de Lei foi envolvida. Deixou de recolher, acumulou dívida e chegou a hora de pagar. Com esse resíduo, os diretores da casa se preocuparam. Tanto se preocuparam que, quando foi apresentado inicialmente a dívida, eles se perturbaram, pois o valor foi um valor muito elevado, ao ponto do diretor financeiro brincar, né? E está demonstrado na ata, quando ele afirma de que essa dívida seria impagável. Bem, na dúvida, eles foram a Brasília e, quando voltaram, a dívida estava em 5 milhões e 800. Se o cálculo é certo ou errado, não vem ao caso. O que vem ao caso é como pode a Casa de Lei deixar de cumprir as obrigações legais, como é o caso da 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, 6.435, a lei que patrocinou, como é o caso da 228 de 2000, como é o caso da 402 de 2008, da própria Previdência. Então, juntando tudo isso, resolveram e voltaram. Mas a própria Previdência deveria ter analisado por que isso ocorreu. Quem deixou? Quem foi penalizado? A 432 de 2008, se utilizando o próprio Código Tributário, levaria muita gente para a cadeia. Não pode, em qualquer tipo de recursos previdenciários, se apropriar, usar para outros fins, que seja, ainda que seja benéfico. Qualquer coisa que não for transferir para a Previdência e pagar aposentadoria e pensão é sinônimo de cadeia. Mas nada disso chamou a atenção. A única coisa que levou a Casa de Lei a se preocupar com toda essa situação foi a pressão do governo. Mas por quê? Entre 2009 e 2007, quando iniciou essa dívida, 2009, estávamos na época da usina do Madeiras, obras, recursos que estavam por vir. E se tivesse algum tipo de pendência, o chamado certificado da Previdência, não iria receber. Logo, alguém tinha de resolver logo essa situação, pois os recursos eram muito maiores do que as pendências. Na verdade, foi apenas um jogo. Ninguém estava preocupado com Previdência, nem com coisa alguma. Procuraram resolver. Só que o Ministério da Previdência, que é um órgão fiscalizador, deveria observar esses desmandos. Mas simplesmente não fez nada, não olhou nada. Na verdade, não serve para nada. E quem paga todas essas contas é os servidores. Essa é uma verdade. A 228 de 2002, ela ainda vai mais longe. Preocupado com essa situação de dívida, preocupado com esses recolhimentos, ela determinou, através de concurso público, a contratação de procuradores. Isso nunca foi resolvido. Inclusive, o Estado nomeou o próprio deles para fazer esse papel. Então, ele não está representando os servidores, ele está representando o Estado. Os servidores não têm ninguém lá. Agora, como pode o servidor colocar seu dinheiro e não mandar em nada?
Isso não existe, pessoal. Criaram até um conselho previdenciário onde o servidor também não manda em nada. Então quer dizer que eles colocam o dinheiro para os outros administrar? Isso é crime, pessoal. Nenhuma lei disse que que não deveria haver paridade entre o número dos sindicados pelos governadores e o número indicado pelo sindicato. Como vê, desde a essência, tudo estava errado. Então, senhores, não houve nenhuma obrigação por parte do gestor, não houve nenhuma vontade política em atender uma função de Estado, nem mesmo a 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio para gerir os recursos, para administrar, para equilibrar as contas públicas. Nada disso foi resolvido, senhores. Então, qual era o papel da Previdência? O gestor se apropriar e fazer o que bem querer? Ou desejar com os recursos? É essa que é a função da Previdência? É essa que foi? Porque as leis sempre ficaram à margem. A 228 de 2002 também relatava que nenhuma dívida poderia ser perdoada, anistiada, qualquer tipo de benefício, ela deveria ser pago. Bem, o Estado cancelou a dele. E por fim cancelou até essa lei, para não ter ninguém para cobrar. Só que o que aconteceu de 2020 para trás não se pode cancelar. O mais importante de tudo isso, senhores, se a lei de responsabilidade fiscal chamou a atenção, é porque se algo estava errado, alguém tinha de responder. E quem deve responder por toda essa situação é o chefe do executivo. Mas precisa que alguém denuncie e deva procurar o fórum adequado, onde ele não tenha qualquer participação em determinada situação. O certo é que os servidores estão pagando uma conta que não fizeram por merecer. Muito obrigado.